Então, de Corinthians e Santos, o jogo dessa tarde foi bom, hein? Principalmente o primeiro tempo. Vamos ver como é que foi. Hora do show, é hora de Corinthians e Santos. Santos e Corinthians em Itaquera. São as semifinais do Paulistão 2019. Aí a falta pro Timão, Sornosa, cruzamento na área, o desvio do Manuel! Gol do Corinthians! O nome dele é Manuel! Eu encontrei ele na rede! Gemota na bola, colocou na área, saiu Cássio Gonçalves! Gol do Santos! O nome dele é Gonçalves! O Santos empata o jogo! Veio Sornosa na bola, o cruzamento, Henrique, bola pra fora. Revejo, escanteio do Sornosa e o Henrique de cabeça, bola pra fora. Vanderlei, buscando o Felipe Jonathan, passe ruim do Vanderlei, mas o Jonathan tava ligado. Perdeu pro Júnior Urso, Gustavo. Na ponta o Cleison, fez o cruzamento, Wagner Love chegou pra tirar a defesa. Chegada perigosa do Corinthians. Felipe Jonathan. Aí com Gemota. Cueva. Gemota, pode bater no gol. Tentou o chute. Chute forte por cima do gol do Cássio. Reveja. Cueva. E aí o Gemota com a canhotinha afiada, hein? Ousadia. Manuel. Dá um chutão pra frente, tranquilo. Com o Luiz Felipe. Tirou mal o Luiz Felipe, hein? Mandou pro alto. Chega no Cleison. Contra o Vitor Ferraz. Cleison. Trouxe por dentro, bateu! Gol do Corinthians! O nome dele é Cleison! Eu encontrei ele na rede, porque o Corinthians faz 2-1. Aí a falta curta. Vem de novo o Cleison, ele está infernal, o menino Cleison, no fundo. Cruzamento na área, bola dividida, sobra do Fagner, bateu, mas não vale. Não vale, estão caídos 2 jogadores. E parece ali o Avelar. O Danilo Avelar pelo Corinthians. E o outro jogador. Aí a ambulância entrando em campo. É preocupante a situação dos jogadores. Agora a gente consegue identificar ali o Aguilar. É o colombiano Felipe Aguilar do chão. É bem preocupante a situação do Aguilar. E aí o jogador já tá na ambulância, esperamos que nada demais aconteça. Lance feio no jogo. Aí o lateral batido na área, o desvio. A bola tá viva, tira o Felipe Jonathan. Mas tirou mal. Wagner Love. Vitor Ferraz, Cleison tentou de bicicleta, soltou o Vanderlei. O que o Cleison tá confiante não é brincadeira, não. Foi meter uma bike de entrada na área, o Vanderlei quase entregou. Gemota, cruzamento na área, o desvio, Luiz Felipe. E apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo, final de jogo. O Timão sai na frente, 2-1. Gols de Manuel e Cleison. O gol do Peixe foi de Derlis Gonçalves. William, a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa e falava da dificuldade que o São Paulo tem encontrado contra o Carille. E até lembramos de Guardiola e Klopp, né? Pois é, porque pelo menos nesse início, né, a gente tem visto que quando enfrentam as duas equipes se enfrentam, o Carille tem conseguido levar uma vantagem. A gente fala mais da parte tática, né, que o Santos fica com a posse de bola, mas tem muita dificuldade de criar, né, como vem criando sob o comando do São Paulo de forma assim, bem interessante. E aí a gente fez essa comparação com Guardiola e Klopp, que o Klopp leva muita vantagem dos enfrentamentos. E foi assim, é legal porque é uma briga tática, né? Às vezes a gente vê aquela coisa estática, ninguém se mexe, mas a gente viu os dois tentando. O São Paulo fez outro time no segundo tempo, meteu 4-3-3, mexeu tudo, e o Carille rebatendo. É muito legal isso. Essa disputa, assim, eu respeito todas as opiniões, obviamente, mas eu gosto quando vem alguém
vai tentar fazer o diferente, apesar que a gente tem aqui no futebol brasileiro, mesmo falávamos disso também, do Fernando Diniz, né, que vem também tentando fazer alguma coisa e que chama a atenção a qualidade que ele consegue dar e padrão para suas equipes. Agora o São Paulo também vem agregar alguma coisa a mais e essa disputa fica bem interessante entre, né, uma escola, no caso argentina, e uma escola brasileira. Chico, o Corinthians foi melhor, né? Apesar de tudo que a gente foi dito aqui, 2-1, contou a história bem direitinho. Contou a história, sim, do jogo e eu só queria fazer um acréscimo aí. Eu tive conversando com meus botões e perguntei, o que acontece com o Corinthians desse ano que não acontecia no ano anterior, quando o Carille passou? E cheguei à conclusão, Flávio, uma conclusão interessante que eu queria passar para vocês e para os telespectadores. Eu cheguei à conclusão que esse Corinthians de hoje, ele não é um conjunto, ele não prevalece o jogo coletivo. Pelo contrário, prevalece a individualidade. Tanto é verdade que cada jogo surge um herói que decide a partida. Contra a Ferroviária, foi exatamente o Gustavo, né, que acabou entrando, se antecipou o zagueiro, empatou o jogo e levou o jogo aos pênaltis. E o Corinthians ganhou nos pênaltis com cobrança muito habilidosa do Pedrinho, a última cobrança. E hoje nós podemos ver que quem desequilibrou o jogo foi o Cleison. E cada partida, o Manuel até está desequilibrando o jogo. Chico, você sabe que eu tenho umas coisas meio de maluco, né? Você sempre me xinga aqui. Sabe por que eu achei que foi o melhor jogador em campo hoje? O Sornosa. O Sornosa. Cara, ele foi muito ponta de equilíbrio muito, ali. muito. Então, por isso que eu estou dizendo, porque hoje o esquema do Carille ainda não vingou em relação ao individual. Ele tem muitos jogadores bons de bola, que estão se destacando. O Sornosa é um. Você pode ver que o menino Cleison é outro, o Gustavo também tem comparecido, o Danilo Avelar não deixa a desejar, o Fagner tem mostrado que é jogador de seleção, sim senhor, apesar das críticas que todo mundo faz, principalmente os cariocas, né? Criticam muito ele pela violência, ele não é um jogador violento. Ele dá umas entradas duras, mas não é violento. E você vê que o Ralf e esse Júnior Urso é uma revelação. Muito bom. Um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista até então. Então, quer dizer, então você vê que é a individualidade que prevalece no Corinthians. O Cássio, que pega pênalti numa quarta de final. Enfim, não tem aquele hoje time ele coletivo. Pegou borboleta, né? Mas ele tem direito também. Também pode falhar, lógico. O Cássio tem crédito, né? Mas o que eu gosto do Cássio é o seguinte, é que ele, na decisão, sempre ele é positivo. Ele sempre se destaca positivamente. Então, ou pegando pênalti na hora certa, no momento exato, ou fazendo uma defesa difícil. O Santos quando todo mundo estava já achando que o jogo ia ser 2-1, o Santos deu uma pontada que ele fez uma defesa espetacular. Quer dizer, por quê? É defesa de goleiro de decisão, goleiro sóbrio. Então, só para arrematar, eu acho que hoje o Corinthians é individualidade, não é coletivo, não sei se o Willian concorda, já está transferindo minha pergunta a você, e que nesse modo o Corinthians pode ser campeão, sim, diferente dos outros anos. Eu entendo, eu concordo contigo, o Corinthians ainda está forjando uma equipe, né? O Carille está ali trabalhando, buscando esse melhor conjunto, experimentando um ou outro, está evoluindo, mas de vez em quando a gente vê que o pessoal já da criação também tem a dificuldade, mas né, já os jogadores vão se conhecendo e nada melhor do que os jogos, né, para poder ir crescendo essa situação, porque ficar dependendo de individualidade, ela é melhor quando o conjunto te dá esse suporte. Quando você não tem o suporte do conjunto, é mais difícil, mas o Corinthians tem conseguido passar. Ô Miller, você não entende, aí é opinião minha, em cima do que o Chico falou, e você concorda ou não, tranquilamente. Eu acho que individualmente, hoje, o Corinthians tem um elenco melhor do que aquele anterior que o Carille fez se transformar em campeão. O que você pensa? Boa noite, Flavito. Com certeza. O time do Carille é um time que, como já foi dito, prevalece a individualidade dentro de um conjunto firme. Porque o Carille sabe armar bem as suas equipes. É um treinador inteligente. Mas hoje, no Clássico, prevaleceu, Celso, a individualidade, tanto nos erros quanto nas jogadas decisivas, né? Você pode ver que o zagueiro do Santos parecia que estava jogando peteca, né? O pessoal dá uma peteca para ele, porque cabeçou pro alto 2 vezes, caiu no pé do Cleison. O Cleison foi muito bem na sua individualidade e conseguiu fazer o gol da vitória. Mas o Santos, eu acho que independente do jogo que teve muito movimento,
pressionou o Corinthians, marca em cima, né? Um time bem posicionado. Mas eu acho que o Santos tem um ataque baixo. O Santos rifou muita bola. E a individualidade do Corinthians, Flávio, é muito melhor do que a do Santos. Por quê? Porque o Paraguai, que é bom jogador, só que ele ele não prevalece, ele não faz prevalecer a individualidade no drible. Você pode ver que ele pegava a bola e tocava, Quer dizer, para o Fagner foi um refresco. Porque o Fagner não teve trabalho nenhum, diferente do Cleison. Eu achei que ele ia trocar, botar o Rodrigo na esquerda e o dele na direita. Geralmente tem jogado assim. Final. Rodrigo na esquerda, e o Rodrigo entrou muito mal. Já está com a cabeça no Real Madrid, que não poderia ser diferente, um garotão. Quer dizer, então a cabeça dele já está lá na Europa. Mas acho também que ele joga melhor do outro lado. Isso, no lado esquerdo, quando tem entrado, tem jogado bem. Mas eu acho que o Corinthians, o Cleison hoje, para mim, foi o melhor em campo. Ele individualizou bem as jogadas, independente das finalizações, do gol marcado. Mas antes, no primeiro tempo, também o Cleison jogou muito bem, deu muito trabalho, né, pro lateral do Santos. Por isso que o Corinthians, bem armado, bem posicionado, e o individual prevaleceu por conta disso. Porque tem um conjunto firme que não deixa o adversário prevalecer. E o Manuel, viu, falou que o ombro dele saiu do lugar duas vezes durante a partida, né? Coitado. E aí colocou no lugar, o médico colocou no lugar. Ele vai ter uma noite bastante dolorida. Nossa Senhora. Os que já tiveram os ombros fora do lugar, já teve? Não, felizmente não, mas e a hora de colocar, né? É um dor terrível. Aí você tá quente, tá duas, maluco, né? Não achei que ele ia voltar. Ô Celso, a propósito de problema, a gente vê a ambulância, você tem uma atualização do Felipe Aguilar, a Michele está em cima também, se for O presidente do Santos já foi visitá-lo, disse que está tudo bem com ele, vai ficar no hospital por observação, né, mas está tudo bem. Ele veio aqui para o Sírio-Libanês. Está tudo bem com ele, tá, é só uma questão mesmo de observação. Afinal de contas, ele quer desacordado em campo, né? Preocupou muito. Assustou pra caramba, fiquei muito assustado. Deixou o campo na ambulância, mas enfim, mas está tudo bem com ele. Foi só o choque mesmo, né? Sobre o jogo... Deve ter alta na segunda-feira, viu? Amanhã mesmo. Sobre o jogo, tudo bem, o Cleison fez a diferença na individualidade, mas isso faz parte. Ele tem o drible, já contra a Ferroviária, ele também tinha sido o melhor em campo. Mas eu vejo como forte do Corinthians, às vezes, a consistência, que é fruto de um conjunto. E o Carille, apesar de ter demorado um pouquinho para ajustar, para escolher talvez a melhor formação, o próprio esquema, que ele estava meio em dúvida no começo, eu acho que ele conseguiu dar uma cara para o Corinthians. Tem que evoluir, está evoluindo. Divisor de águas foi o jogo contra o Santos, o jogo anterior, o segundo jogo. Isso. Foi o ali que ele jogo, quando começou a marcar na frente. Todo mundo esperava o Santos, de repente, massacrando o Corinthians, ele marcou lá na frente, deu um nó no São Paulo. E é curioso, a gente está falando isso antes de começar o programa. Não encaixa o jogo do São Paulo. O Santos tem a bola, toca para lá, toca para cá, 60%, 67% e não consegue entrar, não bateu uma bola em gol. E aí você vê que o Carille tem mérito nisso. Se você pegar todos os clássicos que o Corinthians disputou na temporada, está invicto. 3 jogos com o Santos, 2 empates, 1 vitória, venceu o Palmeiras, venceu o São Paulo. É um Corinthians que chega... Ele já perdeu algum clássico? Perdeu na final do ano passado para o Palmeiras, em casa. Perdeu por 1-0, só que depois ganhou no Allianz. É verdade. Mas, enfim, é um Corinthians muito forte. Claro que essa vantagem conquistada pelo Corinthians não é nada demais. O Santos pode, segunda-feira, que na outra segunda-feira fazer 1-0 lá para os pênaltis, fazer 2-0. Tem condição. Tem condição. Mas o Corinthians deu um passo enorme em rumo à decisão. E já imaginou uma final Corinthians e Palmeiras de novo? E decidida pelo VAR. E decidida pelo VAR. Ô, Flávio, um outro detalhe que passou desapercebido, eu lembrei agora, a gente tem que fazer um elogio à dupla de volantes do Corinthians, né? O Júnior Urso e o Ralf. O Ralf já é um sub-30, mas hoje ele se posiciona bem, não dá bote errado. Acho que ele e o Júnior Urso é um casal perfeito, por quê? Porque ele fica e o Júnior Urso sai. Você pode ver que sempre tem... O volante não pode jogar em linha, senão sobrecarrega a defesa. Você pode ver que a defesa do Corinthians não bate roupa, não bate cabeça, por quê? Porque a proteção que eles dão na frente da defesa é importante para a bola chegar mascada, não é não, William? Opa, pode ver, sem dúvida. O Ralf fica, o Júnior Urso sai, mas os dois sempre estão assim, um atrás e outro na frente. Isso é importante os dois volantes saberem dentro de uma partida decisiva e difícil como foi hoje. Ô Flávio, o Júnior Urso, concordo com o Miller, ele está me lembrando um pouco o Fernandinho.
Ele tem o estilo de jogo do Fernandinho. Ele marca muito bem, mas quando ele sai com a bola, ele sai bem também. Ele sabe driblar, ele dá dribles curtos, joga no meio das pernas do adversário. Quer dizer, ele tem uma lucidez interessante. Tanto é verdade que o gol contra a Ferroviária foi ele que fez. Né? Ele tem esse sentido ofensivo. Ele busca o gol, né, William? Ele tem essa característica. É agradável ver o Júnior Urso jogar. É agradável. Vamos ver como é que foi o vestiário do Corinthians. Gostei muito da partida, não só do Corinthians como do Santos também. Acredito que a gente incomodou mais a defesa do Santos. Chegamos com mais perigo, fizemos uma pequena vantagem, né? Mas em clássico, em jogo decisivo, toda vantagem ela é importante. Ao que se deve um desempenho tão bom teu em clássicos? O que é o diferencial? O que faz diferença num clássico? Puxa, te juro que eu não sei responder. Do mesmo jeito que eu me preparo e preparo os atletas para jogar os clássicos, eu preparo quando joga com equipes menores, porque eu acho que a gente tem que respeitar todos, né? E não é porque eu vou pegar um time inferior que eu acho que deixa assim, não. É sempre as mesmas discussões, as mesmas reuniões na minha sala para determinar quem vai jogar, como vamos jogar. Né? Então, não sei te dizer, mas é um número, sim, que chama a atenção e eu me sinto muito orgulhoso. É um time que, nos momentos assim difíceis, cresce, né? Principalmente em clássico. Isso mostra um grupo que tem personalidade, falando do meu período desde 2017. Então, assim, muito orgulhoso mesmo desse grupo, da determinação de todos eles. Então vamos ver o Santos, o que se falou do outro lado, o time que perdeu esse primeiro jogo. Vamos lá. No, yo creo que el partido, no solamente en el segundo tiempo, sino también en el juego total, se jugó como quiso Corinthians, el partido no como quisimos nosotros, entonces por ahí no encontramos por ahí el juego que el equipo estaba acostumbrado a tener y jugando como el rival quiere, por ahí no estuvimos cómodos, en realidad no fue un buen partido nuestro y bueno, prepararnos para lo que viene ahora. William, bem dentro do que a gente falou, né? O encaixe do Carille contra o jogo do São Paulo. Exatamente, ele foi bem sincero, né, na avaliação dele. Justamente não é só ter a posse de bola, né? Ele viu que o jogo não fluiu e por mais que tivesse a posse de bola, mas não conseguiu construir do jeito que o Santos vem construindo na maioria dos jogos. E aí esse reconhecimento também é bem interessante, até para poder, né, trabalhar aquilo que não conseguiu fazer para o próximo jogo. Ô Flávio, e me permite, porque aí a gente vê jovens treinadores que ficam tentando se autoafirmar o tempo todo, aí o time dele não joga mal. Aí quando nós finalizamos 10 vezes, lá na linha de escanteio, conta com finalização, conta com o volume de jogo, e isso e aquilo, e parece que ele está revelando um jogo que a gente não assistiu. Aí você vê treinadores, o pote de um Carille, que é bicampeão paulista, o São Paulo que dispensa comentários, campeão da Copa América, enfim. E de repente ele vem a público e reconhece, meu time não jogou bem, não fizemos o que nós queríamos, quem jogou bem foi o Corinthians. É tão difícil assim para os demais treinadores reconhecerem como uma coisa não acontece bem e apenas admitir isso. Sabe que é demérito? Não é demérito, tem que trabalhar para o que vem depois. Então que esse tipo de comportamento sirva de exemplo até para esses novos treinadores que acabam inventando um outro jogo que ninguém viu e acaba ganhando antipatia de torcedor, antipatia da crônica, sabe? É muito mais fácil assumir que a coisa não foi bem do que tentar enganar o outro. O Flávio falou sobre... ele tem razão. Outro dia eu fiz uma bobagem no trânsito e peguei... O guarda chegou e falou, o senhor sabe que o senhor entrou contramão? Eu falei, sei, sim, senhor. Falei assim, o senhor sabe que o senhor pode levar uma multa e a sua carta ser cassada? Eu falei, eu sei, sim, senhor. Falei assim, o senhor só sabe falar sei, sim, senhor? Eu falei, não, eu sei que eu estou errado, o senhor me desculpe. Né? Peço desculpa ao senhor. Ele falou, aqui não tem desculpa, eu vou multá-lo. Ele multou. Aí eu falei assim, eu posso ir embora? Ele falou assim, vai, mas a próxima vez o senhor toma cuidado. Tá? Quer dizer, por quê? Porque eu admiti que estava errado. Se eu não admitisse que estava errado... Eu passei no lugar lá, ele falou assim, pá,
Você não viu o sinal? Falei o sinal, eu vi, eu não vi, foi o senhor. Isso é brincadeira, gente. Eu não passo em sinal vermelho nenhum porque eu sou muito ruim. E se eu não dirigir direito, eu me ferro. E o Chico continuou indo embora pela contramão, né, Chico? Não fui contramão, fiz o contorno certo. É lá perto da sua casa, viu, que eu fiz essa orçada. É que à noite, né? À noite, para quem usa óculos, é terrível. Eu já não tenho nem dirigido. O senhor seja São Paulo e Carilli e admita, não vem com o jogo. Não, eu admito, eu não vou pôr nem a culpa no óculos, não vou apropriado. Admiti, peguei a multa e levei o Chico estava destacando a história de individualidades. E a gente fez uma matéria especial tentando individualizar algumas atuações do jogo de hoje. Vamos dar uma olhadinha. Clima de decisão na Arena de Itaquera. Mais um confronto entre os dois invictos nos clássicos da temporada. É Sampaoli versus Carilli, Cássio versus Vanderlei. Um jogo com duelos bem interessantes. Mas se o assunto é gol, impossível não falar deles. Dos artilheiros de Corinthians e Santos no ano, Gustavo, com 9 marcados, sendo 4 no estadual, entrou em campo acompanhado do filho Henry. Abraços e mais abraços no paizão que na última sexta-feira completou 25 anos. Do outro lado, o artilheiro do Paulistão, Jean Mota, 7 gols no campeonato estadual e 9 na temporada pelo Peixe. Confiança em alta, notável dentro de campo. Mas aí vem as surpresas do futebol. Logo aos 3 minutos de clássico, falta para o Corinthians. Gustavo estava lá, na área. Mas quem abre o placar é um herói improvável, o contestado zagueiro Manuel. Improvável também era essa saída estranha de Cássio na cobrança de escanteio do próprio Jean Mota. Delis Gonzalez aproveitou a sobra e empatou para o Peixe. O zagueirão Luiz Felipe também fez algo bem improvável. Sozinho ele espanou de cabeça 1, 2 vezes. Cleison aproveitou em grande estilo e recolocou o Corinthians na frente. Mas o que a gente realmente nunca espera são cenas como essa. O choque feio entre Danilo Avelar e Felipe Aguilar. O zagueiro do Santos levou a pior, ficou desacordado e saiu do gramado de ambulância. Após o susto, uma boa notícia. O zagueiro Felipe Aguilar deixou a Arena de Itaquera consciente. Foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês para a realização de exames complementares. Enquanto isso, aqui dentro de campo, o Timão manteve a vantagem no placar e deu um passo importante rumo à final do Campeonato Paulista. Em um segundo tempo, bem menos movimentado que o primeiro, deu Timão. Vitória com a marca de Manuel e Cleison. Prováveis ou improváveis, que venham novos heróis no jogo da volta. É dia 8 de abril, no Pacaembu. Olha, gente, nós tivemos durante a semana uma conversa mole aí e tal. O Pérez chamou o time do Corinthians de gambá, não sei o quê. Vocês viram o que aconteceu hoje quando o Felipe Aguilar se machucou? A torcida do Corinthians aplaudiu. O site do Corinthians desejou boa recuperação. A brincadeira, pode ser que não seja coisa de presidente, mas não tem nada demais. Não é isso que gera violência. Tanto que houve solidariedade da própria torcida, dos próprios jogadores. Aliás, o Gustavo, não sei se a gente tem essa imagem, ele toma uma atitude sensacional. Ele pede pro bandeirinha para tirar a camisa, porque do jeito que os caras são capazes de dar cartão amarelo. Tivesse essa cena, talvez, é uma cena muito legal. Ele insiste, ele fala, posso tirar a camisa, e começa a banar o adversário. Isso foi legal pra caramba, não tem nada a ver a provocação, a brincadeira. Verdade. Não é isso que gera violência. Os violentos, eles são violentos de graça. Você pode ter o Chico Xavier fazendo uma palestra que os caras vão ser violentos. Tá certo? A brincadeira não faz mal nenhum. A gente tem que retomar, né, esse prazer de brincar com um amigo ou com a torcida adversária sem que isso seja ofensivo, né? Claro que tudo na vida tem limite, mas não vi também como uma situação assim que pudesse... É pejorativo, mas é a brincadeira que tem do Santista com o corintiano, corintiano com o palmeirense, palmeirense com o São Paulino. Tem essas brincadeiras e eu acho que é saudável. E ele estava num grupo de amigos, entre aspas, né? Que não era amigo, né? Tinha um traíra aí na história. Mas ele estava num grupo fechado. Ele não deu uma declaração pública, quer dizer... Sim, foi o WhatsApp, né? Então alguém enviou aquilo para alguém. Então não foi que ele foi na televisão e falou aquilo. Não, ele mandou uma mensagem, uma brincadeira. Um teórico amigo. E esse amigo divulgou. Então as pessoas têm que ter
essa noção realmente. Uma coisa que, de repente, você fala alguma coisa para um familiar seu manda para um amigo, e aí, ou para um colega, e aí pronto, o negócio viraliza. O Michel, ele não falou como presidente do Santos. Ele estava falando, ele falou com grupos de amigos, gozando alguns amigos. Né? Se ele tivesse falado com o presidente do Santos, era grave, né? Não, porque quando ele deu a entrevista coletiva, a gente deu tudo aqui no Gazeta Esportiva. Quando começou o zoom da notícia, eu falei, nossa, mas a gente não divulgou isso no Gazeta Esportiva ontem, né? Ele tinha dado a coletiva, e eu achando que tinha sido na coletiva. Quando eu vi o vídeo, falei, gente, mas é um vídeo de WhatsApp. Então, assim, a pessoa, hoje em dia, todos nós, né, a gente tem que se policiar 24 horas. Mas você reparou também. Que a torcida entendeu isso? Sim, quando houve o problema com o jogador, foi uma solidariedade total. Claro. O tempo inteiro, a torcida aplaudiu. O site do Corinthians, na hora, meteu lá, na hora. Boa sorte, Felipe Aguilar. O médico do Corinthians entrou no campo junto. Pô, não teve, sabe? A coisa foi levada num turbilhão que não existia. Comove também, né? Isso é uma questão de comoção. E o cuidado está tão grande hoje com muita gente que, mesmo em campo, né? O cara vai falar com o árbitro e está falando com a mão assim, que é para justamente ninguém fazer a leitura labial. É verdade. Quer dizer, chegou nesse nível de preocupação, porque qualquer coisa que você disser, então, vamos botar para a boca. Mas é claro que não poderia passar sem nada um jogo do Corinthians. Afinal de contas, caiu em Itaquera, já era. Chico, eu não estou falando nada. Eu só estou dando uma introdução. Está escrito ali, eu só estou lendo. O que você vai inventar? Vai inventar, não. Lances polêmicos. Primeiro gol do Corinthians, aos 3 minutos. Manuel estava em impedimento?